Olá, gente, meu nome é Natasha e hoje eu vou apresentar para vocês as biotécnicas reprodutivas aplicadas em bovinos. O que são? São técnicas que garantem a obtenção de maior número de animais de boa qualidade. Então, a gente utilizando alguma dessas técnicas, a gente pode obter animais com boa aptidão para leite ou para carne. Além disso, a gente pode proporcionar um maior lucro dentro da propriedade em questão de produção e posterior produtividade. As principais biotécnicas de reprodução. A inseminação artificial é uma técnica bem conhecida, bem simples e rápida que promove o melhoramento genético, que consiste na deposição do sêmen no aparelho reprodutor da fêmea bovina. Com a inseminação artificial, a gente pode obter sêmen com boas características zootécnicas. Então, como eu falei, para a gente obter animais com boa aptidão para leite ou para carne, a gente precisa de um sêmen de boa qualidade. E isso auxilia no melhoramento genético, controle de doenças e também na padronização do rebanho. Agora eu vou explicar como que funciona a inseminação. Primeiro, a gente tem que fazer a detecção do cio na fêmea, que a gente pode fazer por observação no comportamento, que a fêmea fica muito desinquieta durante o cio, com a vulva inchada, com muco cervical cristalino e transparente. Ou a gente pode fazer a monta natural com fiões, com buçal marcador ou não. A gente identificando qual fêmea, a gente vai para o passo 2, que é fazer a limpeza, lavando com água e secando com um papel toalha. Após fazer a higienização, a gente retira o sêmen, ali no número 3, do botijão e coloca descongelar em água a 37 graus por 30 segundos. Após isso, a gente corta a palheta onde o sêmen está e coloca no aplicador específico, como está mostrando ali no número 4, ou a pessoa preparando para aplicar. Aqui a gente vê já fazendo a aplicação, onde a gente coloca a nossa mão na cervix do animal, liberando espaço para a gente fazer a deposição do sêmen no lugar correto com o aplicador. As vantagens da inseminação. Permite reprodução entre animais em diferentes localizações geográficas. Então, a gente pode conseguir sêmen de qualquer lugar. Por exemplo, eu quero animais com uma aptidão X que venham lá do norte do Paraná aqui para Lapa. A gente pode conseguir isso. O sêmen de um reprodutor desejado pode ser usado mesmo após a morte daquele pai em particular. Então, a gente retirando o sêmen do touro, a gente pode conservar ele congelado e a gente pode usar ele mesmo depois que ele estiver morto. A inseminação artificial pode ser usada na conservação de raças raras ou espécies ameaçadas. Então, tem uma raça que ela é moxa, com pelagem assim assado, e a gente não está conseguindo mais produzir ela de forma natural. Com a inseminação a gente consegue. As desvantagens: requer operadores bem treinados e equipamentos especiais. Então, a pessoa que for fazer a inseminação deve ser alguém capacitado para que não haja erro e utilizar os equipamentos da maneira correta. Limpeza inadequada de instrumentos e condições insalubres podem levar a uma menor fertilidade. Então, sempre manter uma limpeza, uma higienização boa para que não haja problema de fertilidade. E se o touro não for devidamente testado, a propagação de doenças genitais pode ser aumentada. Então, quem faz a coleta do sêmen deve prestar muita atenção se o touro não tem nenhum problema para que não haja essa disseminação. A inseminação artificial por tempo fixo. Ela é uma técnica que é usada para suprir deficiências da inseminação artificial normal. Que ela, às vezes, a falha de detecção no cio ou incapacidade de atingir fêmeas em anestro, que é a incapacidade sexual. Então, essa inseminação é feita para suprir essas coisas que podem dar errado.
é aplicada no rebanho através de fármacos capazes de controlar e sincronizar o ciclo estral de ovulação das vacas. Então, a gente vai fazer a aplicação de fármacos nas vacas, fazendo elas entrarem em ciclividade, digamos, quando a gente permitir. Devem ser utilizadas em propriedades assistidas por veterinários capacitados com adequado manejo nutricional e sanitário e reprodutivo. Por que isso? A gente utilizando essa técnica, a gente vai inseminar as fêmeas em horários pré-determinados com boas taxas de concepção. Então, a gente vai fazer o uso de hormônios como o ECG e até o progesterona para poder fazer as fêmeas ciclarem de uma maneira correta, da maneira que a gente quiser. Então, isso deve ser acompanhado por pessoas que entendam bem do assunto para que não dê errado. Em casos de novilhas, somente as que já tiveram 1 ou 2 ciclos estrais e já atingiram o peso adequado podem participar dos protocolos da ITF. Então, esse é o caso em novilhas e vacas que já tiveram crias, elas têm que estar com 45 dias de pós-parto e com boa condição corporal, com um score de 6. E também levar em conta a avaliação dos animais, se eles se adaptam bem com os hormônios para ter uma alta taxa de prenhez. E existem vários protocolos desenvolvidos pela IATF e a decisão de qual deles utilizar é uma decisão técnica. Então, a gente, como técnico, a gente deve conhecer esses protocolos e ver qual é o mais adequado para a propriedade. Primeiro, a gente deve fazer uma seleção dos animais que a gente vai inseminar e fazer a serem sincronizados. E a gente tem que certificar que eles não têm nenhum problema em aparelhos reprodutores, como cistos e outras coisas, para ter uma melhor taxa de prenhez. Após isso, a gente usa esse protocolo, que é do dia 0 às 8 horas, inserção do dispositivo intravaginal de progesterona, e a gente aplica 2 mg de benzoato de estradiol via intramuscular. No dia 8 às 8 horas também a gente faz a aplicação de 400 unidades internacionais do hormônio ECG intramuscular, mais uma aplicação de prostaglandina intramuscular e retira o dispositivo. No dia 9 às 8 horas, a gente faz mais uma aplicação de 1 mg de benzoato de estradiol intramuscular. E no dia 10 às 16 horas, a gente insemina todas as vacas sincronizadas. As vantagens: um melhor controle zootécnico, permite realizar diferentes cruzamentos, permite a escolha de datas de parto. Então, como a gente vai ter horários para inseminar as vacas, a gente pode pré-determinar horários de parto, dias de parto, igual uma inseminação artificial normal. Facilita a organização de manejos, então a gente sabendo os horários pré-determinados de quando fazer as coisas, isso facilita a nossa organização, possibilita menor retorno financeiro, então é uma coisa que pode sair mais cara, dá mais trabalho, mas dá um bom retorno, e elimina a observação de cio. Desvantagens: é necessário que exista certa infraestrutura para a realização de procedimentos, então a gente deve ter certas infraestruturas dentro do local de trabalho. Aumento de custos para aquisição de insumos, então como a gente vai usar, a vaca deve estar bem nutrida, a gente vai ter uma utilização de hormônios, vai sair um pouco mais caro. O tempo incorreto do serviço, então se a gente fizer fazer uma aplicação de qualquer uma dos procedimentos no horário errado, isso pode dar errado, pode dar algum problema. E falhas de detecção de cio na vaca. Transferência de embriões. Consiste na estimulação hormonal dos ovários de uma fêmea de alto valor genético. Então, a transferência de embriões, a gente vai usar uma vaca, que vai ser a vaca doadora, que vai ser
estimulada, vai fazer a superovulação, que vai transferir para as fêmeas receptoras, que vão ser as barrigas de aluguel, os embriões. Inseminação artificial pode para a obtenção de vários embriões que serão coletados e transferidos. Então, como eu já expliquei, as fêmeas vão ser superovuladas, vão ser inseminadas e os embriões vão ser coletados e feitos em laboratório. Desta forma, uma fêmea que naturalmente produziria apenas um bezerro por ano tem a possibilidade de produzir de 10 a 20 produtos. Então, a fêmea, quando ela é bem nutrida, bem tratada, ela pode liberar de 10 até mais óvulos viáveis em apenas um único estro. A gente levando em consideração o tratamento feito certinho, com os hormônios e tudo, ela pode liberar mais ou menos esse valor. Os embriões também podem ser produzidos em laboratório por meios técnicos, como a fertilização in vitro, que consiste na realização da fecundação dos gametas dos animais em laboratório, um processo in vitro que requer o cultivo em laboratório para permitir a observação do correto desenvolvimento dos embriões, para daí a gente poder transferir eles para o útero da outra fêmea. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai selecionar uma vaca doadora, que vai ter as características que a gente abrange ter. E ela deve ter um trato reprodutivo normal, sem nenhum histórico de problemas pós-parto. Depois, a gente vai fazer a superovulação, onde ela libera múltiplos óvulos em um único estro. Que a gente vai fazer a superovulação estimulando o desenvolvimento folicular através do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Depois, a gente vai inseminar a fêmea várias vezes após o estro, às 12, 24 e 36 horas após o início do estro. E o sêmen ele deve ter uma alta qualidade e uma alta porcentagem de células móveis normais para ele poder ovular todos os óvulos liberados. Depois, a gente vai coletar os embriões por meio de uma lavagem no útero com uma solução adequada, que é uma tarefa simples, que pode ser concluída em menos de 30 minutos e não vai causar nenhum dano à vaca. E depois, a gente vai avaliar os embriões quanto à sua qualidade, classificando-os numericamente quanto à probabilidade de potencial de sucesso para transferir em outra fêmea. Então, eles fazem um score em graus, de 1 a 4, onde 1 é bom ou excelente, o 2 é justo, o 3 é pobre e o 4 já é considerado morto, porque é uma taxa muito pequena de dar certo. Depois, a gente faz a seleção e a preparação para as fêmeas receptoras, onde devem estar sadias, bem nutridas e ter um bom programa de sanidade adequado. Então, as fêmeas que vão receber, elas devem estar bem nutridas e tudo mais, para elas poderem receber esses embriões para poder gerá-los. Depois, a gente faz a transferência de embriões, onde o embrião é carregado em uma palha de inseminação de 1/4 de ml de uma seringa de 1 ml. A gente mantém a vulva da vaca receptora aberta e a pistola de transferência ou o haste de inseminação é colocado cuidadosamente, passado pelo colo do útero, onde vai ser depositado o embrião já formado. As vantagens: possibilidade de crescimento do plantel. Então, como a gente vai fazer uma superovulação de uma vaca só, e como a gente pode usar novilhas que também nunca tiveram nenhuma cria, a gente pode fazer o nosso plantel crescer mais rápido. Rotinas de reprodução mais definidas. Então, a rotina de reprodução vai ser praticamente uma só, porque a gente vai fazer a superovulação das vacas e vai inseminá-las todas juntas, pois... Inseminá-las não, desculpe. Introduzir os embriões todos juntos nas vacas, e isso vai ter uma padronização na rotina, e isso também pode auxiliar no avanço genético. As desvantagens: definições de rotinas semanais. Então, a gente vai ter
rotinas mais pré-determinadas, a gente deve ter todo um planejamento, e a gente pode ter perdas embrionárias, porque como pode existir vacas que podem liberar de 10 ou mais óvulos todos viáveis, mas aí tem aqueles corre lá, né? Pode ser que dê certo e pode ser que não dê, então a gente pode ter bastante perda. A clonagem é a transferência nuclear da célula somática que resulta na produção de indivíduos geneticamente iguais. Então, clonagem, o nome já diz, né? Eles podem ter o mesmo DNA, mas eles podem ter idades diferentes. Para que a clonagem ocorra, precisa-se de um doador que doa apenas o núcleo da célula. Então, a parte do citoplasma não vai ser doado apenas o núcleo. Para iniciar o procedimento de clonagem, são recolhidos fragmentos de tecidos para biópsia. Então, a gente vai fazer recolhimento de núcleos dos animais, né, para biópsia, e depois a gente vai ver a linha de cultivo do animal e vai ver e vai congelar essas células e vai armazenar em nitrogênio líquido. Depois a gente vai descongelar elas e as células vão ser introduzidas em ovócitos maduros e sem núcleo. Então, como se a gente fosse introduzir o núcleo, a gente vai introduzir os ovócitos são como se fossem os citoplasmas onde a gente vai colocar o núcleo. Os ovócitos receptores e a célula do animal a ser clonado são fundidos por choques elétricos. Após essa fundição, inicia-se o desenvolvimento, transformando-se esse ovócito e o núcleo em um zigoto. E após uma semana, o embrião apto pode ser transferido para uma vaca receptora. As vantagens. A utilização da técnica de clonagem para obtenção de células-tronco a fim de restaurar a função de órgãos ou tecidos. Então, a clonagem ela pode trazer essa vantagem e a gente pode obter as células-tronco para fazer a regeneração de órgãos. O melhoramento do animal, resgate de material genético e maximização do potencial genético de uma raça. Então, a gente utilizando a clonagem, a gente pode ter todas essas vantagens. Desvantagens: técnica de baixa eficiência, então ela tem pouca eficiência. Vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento, então não é uma técnica bem levada em consideração. Grande número de anomalias, então por mais que dê certo, a gente consiga fazer a fecundação tudo certinho, pode haver algumas anomalias após o nascimento. Os clones seriam maiores do que o normal, denominando a síndrome do filhote grande, que é a LOS, que a gente chama. Então, isso pode acontecer por diversos fatores dentro da genética. Obrigada pela atenção de todos, essa foi a minha apresentação.